estas últimas 2 semanas, elas têm alguns sinais muito interessantes de se notar. Antes do dia 31, então tudo é o último. Aí é a última segunda-feira, é a última terça, é a última quarta, tudo é o último. Então a gente vive as mesmas 24 horas, o mesmo dia até da semana, mas a gente vive numa expectativa diferente. Tanto é que no dia 31 e dia 30, aqui no convento, ficou uma loucura de gente. Pessoal, no último dia não tem que rezar, tem que ir lá no convento rezar. E depois, então, que passa os foguetes, aí, então começa, tudo é o primeiro. É o primeiro almoço, é a primeira segunda, é a primeira noite, é o primeiro domingo. Opa, é o primeiro domingo do ano, vamos lá no convento. É sempre bom repetir isso, vamos ao convento, seja para terminar, seja para começar. Mas aqui, vamos falar muito seriamente aqui conosco. É a mesma coisa, não é? É um domingo como tantos outros domingos. Tanto aquele que terminou, quanto aquele que está começando hoje. É o mesmo, não é? As mesmas 24 horas, o mesmo dia, a mesma posição na folhinha. Não é verdade? Quem trabalha nesse dia, então, quem tem trabalho, quem tem a graça do trabalho nesse dia, não precisa de trabalhar, porque é domingo, e assim por diante. Mas o que é que faz, então, que essa expectativa nossa em relação a esses dias seja diferente? A nossa condição humana. Porque nós, humanos, temos um conflito dentro da gente. Sabemos-nos finitos, frágeis, limitados, mas temos desejo de eternidade. A gente reconhece nossas frustrações, mas a gente é cheio de esperança. Esse conflito, ele é criativo, ele é generoso, ele é bom, ele é importante, a gente deve dar atenção para ele. E é por isso que a cada final de ano a gente faz uma revisão de vida e se propõe uma série de coisas novas. No fundo, a gente está fundamentando essas expectativas todas naquele profundo desejo que antes da gente nascer, Deus já tinha colocado no nosso coração. O desejo de plenitude, o desejo de eternidade. E é importante que a gente dê atenção a esse desejo não só nessa época, mas todo o nosso viver seja em busca da plenitude, do sentido de existir. E hoje, então, nós completamos a cena do presépio. O presépio tem José, Nossa Senhora, tem o menino entre as palhas, tem a natureza representada pelos bichos, tem a natureza representada pelas... Diz que tem até um galo no presépio, então pode colocar tudo, a natureza toda lá no presépio. Representado também pelos pastores, que são os primeiros que recebem essa notícia, eis que vos anuncio uma grande alegria e é para todo o povo. Pode correr lá em Belém, que nasceu o Salvador. Não precisa de ficar com medo que a treva escura da noite vai cessar, a luz vai morar entre nós. E os pastores vão correndo lá. E já levam, certamente, as coisinhas que Nossa Senhora ia precisar. Então, e agora, então, nós celebramos hoje os reis que chegam também para adorar. Então, o povo simples já tinha acolhido, porque a simplicidade de vida, a simplicidade de pensamento e de sentimentos faz com que a gente, sem precisar de muita explicação, já entenda. As pessoas mais simples, as pessoas mais simplificadas, as pessoas que conseguem simplificar os processos, entendem com muita rapidez. Agora a gente vai se adultizando. Criança entende com muita rapidez. E elas são tão sinceras que falam assim, nossa, você não está muito bom, não. A criança fala, a criança entende, porque ela é simplificada. Nós vamos nos adultizando, então a gente, mas o que será que ele quis dizer com isso? Mas será? Está escondendo alguma coisa, eu acho que não é bem assim. Nós vamos nos adultizando e vamos complicando os processos. As crianças têm processos simplificados, por isso entendem com mais facilidade. As pessoas que conseguem simplificar os processos, como os pastores, ficaram com medo quando viram aquela manifestação, mas o anjo do Senhor disse, não precisa ficar com medo não, correram para Belém. E já foram ver o menino nascido. É assim que funciona, simplificar os processos. E agora, então, os sábios vêm. E esses sábios certamente não começaram a procurar Jesus, não começaram a procurar o sentido da sua vida naquela noite anterior.
Era a razão da vida deles entender como Deus se manifesta. Era a razão da vida deles perceber e conseguir encontrar o sentido das coisas. Certamente eles são identificados e, de fato, certamente eram pessoas inteligentes, estudiosas, tinham acesso a todas as informações possíveis na sua época. E eles, então, com muita dedicação, procuraram conhecer o sentido da vida. E então se deixam guiar pela estrela. Se deixam guiar pela estrela, que é o próprio Jesus Cristo. Ele se anuncia no Evangelho de São João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. A estrela é o próprio Jesus. A estrela é o próprio Deus encarnado na nossa história. E esse Deus encarnado na nossa história guia os corações, tanto os corações simplificantes, quanto aqueles que procuram complicar. Mas se deixam guiar, encontram o menino. Deixarmos-nos guiar pela estrela. Deixarmos-nos guiar pelo próprio Jesus Cristo. É isso que nós viemos hoje confirmar aqui. Nós queremos, no início de um novo ano, com esperança renovada, com vigor retomado, nós queremos nos deixar guiar pela estrela. Nos deixar guiar por Jesus Cristo. E quando a gente faz a nossa vida ser pautada a partir desse profundo desejo e liberdade, então nós vamos nos encontrar com a humanidade. Aí é que está. Nosso coração é desejoso de Deus. E o caminho que Deus escolheu para se revelar a nós não foi sendo uma estrela entre tantas. Não foi sendo uma montanha bonita como a Montanha da Penha. Deus escolheu para se revelar a nós sendo pessoa, sendo gente. Quer encontrar a Deus? Busque a humanidade. Quer entender o mistério de Deus? Reverencie a pessoa humana com a qual você convive. Na medida que crescer o respeito pelo humano, necessariamente crescerá também a reverência a nosso Senhor. Deus escolheu esse caminho, veio ser um de nós, para apontar que a vida humana terá sentido quando todos pudermos ser irmanados no mesmo senso de cuidado, de respeito, de acolhimento, de solidariedade, de caridade. Por isso, afronta ao céu. É um pecado gravíssimo quando nossa sociedade se constrói e se deixa conduzir por sentimentos de intolerância, de medo, de desconfiança, de exclusão, sentimentos geradores de morte, de violência. É um grito contra os céus, porque Deus faz exatamente o caminho contrário. Ele vem ser um de nós, humano como a gente, para que a gente possa buscá-lo no serviço aos nossos irmãos e irmãs. Deus presente na nossa história, carne da nossa carne. E os magos entenderam isso. Por isso, diante de Deus feito gente, encontram o menino e sua mãe, encontram a fragilidade humana e ali então reverenciam. Um olhar reverente à fragilidade humana é caminho de santificação, é caminho de plenitude. Quando nós conseguirmos entender isso, certamente a nossa vida vai se transformar. Nossos relacionamentos vão ter outra cor e outro sabor. E nós generosamente vamos poder oferecer à fragilidade humana aquilo que nós temos de melhor, como os magos fizeram. Essa atitude dos magos, ressalto aqui. Eles encontram o próprio Deus. Eles encontram a luz divina revelada na fragilidade do menino de Belém. Chegam perto dele e reverenciam. E essa reverência os torna generosos. E eles oferecem aquilo que eles têm de melhor. Oferecem os seus presentes. E para não ficar cumprido o sermão, que a gente pode continuar conversando depois da missa, eles então, o Evangelho, a última frase diz assim: eles voltam para casa, realizados, plenos, voltam para casa, satisfeitos, mas tomam um outro caminho. Quem se encontra com Jesus Cristo, quem se encontra com a luz verdadeira da nossa existência, quem se encontra com o sentido pleno da vida humana,
muda de vida, toma outro caminho. Que a experiência dos magos seja também a nossa, e não nos falte o desejo profundo de encontrarmos-nos com o Senhor.